Primeiramente, quero começar agradecendo a você que está fazendo um pouco mais pela educação, um pouco mais pelos seus alunos, aceitando a nossa proposta de participar dessa semana, que juntamente com a Carla e a Grécia, criamos com muito carinho para vocês. A ideia dessa semana veio justamente da minha de ter visto pelo Instagram a quantidade de posts, a quantidade de material falando sobre a necessidade de se trabalhar a psicomotricidade e da sua importância. E também porque, devido às aulas remotas, as atividades que nós enviamos de psicomotricidade muitas vezes são consideradas pelas famílias como atividades bobinhas, né? São brincadeirinhas bobas. Mas, na verdade, nós sabemos da importância da psicomotricidade, ainda mais no cenário atual da educação, em que muitas vezes, por vários motivos, ela é deixada em segundo plano, ela é um pouco esquecida. Principalmente quando muitas de nós, trabalhamos em escolas, em redes, que seguem material pedagógico, seguem apostilas extensas, né, que é difícil dar conta. Então, muitas vezes, a gente vai deixando a psicomotricidade em segundo plano, né? E esquecemos que ela é o principal, né, gente? Essa coisa de registrar no papel, ela tem que existir, ela é importante, mas o mais importante é que a criança, seja criança, pule, role, dê cambalhota, movimente-se, brinque, manipule diversos materiais. Vamos começar, então, me apresentando. Muitos de vocês não me conhecem, né? Só conhecem pelo Instagram. O meu nome é Luciana, do Instagram, professora _ Luciana Carvalho. Sou professora já há 28 anos em Cataguases, Minas Gerais. Atualmente, eu trabalho apenas na rede pública municipal. Sou professora da educação infantil e de reforço escolar. A minha formação, eu sou graduada em letras, com pós-graduação em supervisão, orientação e inspeção e educação inclusiva. E atualmente estou cursando neuropsicopedagogia clínica, visto que hoje nós sabemos da necessidade que a gente tem cada dia mais de estar conhecendo esse tema, esse assunto, para atender da melhor maneira possível as nossas crianças. Vamos falar um pouquinho de psicomotricidade. Eu não vou ficar aprofundando muito, porque a Grécia já deu uma aula maravilhosa, né, com a parte teórica. Então, nós vamos falar um pouquinho, vamos refletir um pouquinho, né, sem ficar muito presa aqui, porque o material vai ficar disponibilizado aqui após a aula, e é um material riquíssimo, um material que foi muito bem formulado aí, né? A Carla que fez todo esse layout aí do material, muito bem feito, e que vai ficar para vocês. Então, vocês vão tê-lo em mão para sempre estar recordando. Então, não tem necessidade da gente ficar batendo muito em cima dos temas aqui. Então, gente, aí tem a explicação da palavra, né? A psicomotricidade, emoção, cognição, movimento e etapas de desenvolvimento. Todos esses itens precisam ser levados em consideração quando pensamos em trabalhar com a psicomotricidade, né? Porque na infância, principalmente, ela é de grande importância, porque durante o desenvolvimento do corpo, as crianças podem aprimorar a psicomotricidade. Falando nisso e baseado no que eu falei com vocês antes, eu parto, por exemplo, da minha experiência pessoal. Eu estudei na educação infantil, numa escola muito boa, uma escola com espaço muito bom, uma escola muito bem dirigida, muito bem direcionada, com uma metodologia muito boa, mas eu sinto que a minha coordenação motora, tanto fina quanto grossa, ela não foi bem trabalhada. Para vocês terem uma ideia, eu fui aprender a pular corda com meu personal trainer depois de já ter 40 anos, porque ele me mandou pular corda, eu falei, não sei pular. Ele falou, como que não sabe? Ué, então você vai aprender agora.
Eu fui andar de bicicleta também depois de 40 anos, porque eu não conseguia me equilibrar e tocar a bicicleta. Eu não consegui aprender a andar de moto porque eram muitas informações para mim. Era pé, mão, olha para trás. Então, eu sinto que eu tenho uma dificuldade muito grande na minha coordenação motora, né? Na época não existia toda essa preocupação, não existia toda essa informação que nós temos hoje. Então, nós temos que aproveitar esse privilégio e ver que faz muita falta esse trabalho com a psicomotricidade, né? O que nós precisamos fazer para que todo esse incentivo chegue até o aluno? É preciso que essas atividades sejam feitas da maneira mais lúdica possível. Na minha aula de amanhã, vocês vão ver várias sugestões práticas, tá? E essas atividades, elas podem, inclusive, envolver as brincadeiras, as atividades, elas podem envolver o tema que você está estudando, a historinha. Isso é muito importante, né? Essa capacidade que o corpo tem de desenvolver qualquer movimento é chamada de coordenação motora. Pular, correr, andar, saltar, todas essas tarefas que exigem maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar, tudo isso exige de nós coordenação motora. E ela é dividida, né, de duas formas. A coordenação motora grossa, onde trabalhamos os músculos maiores e desenvolvemos aquelas atividades mais brutas, né, como vamos dizer assim, de correr, pular, chutar, subir e descer, né, que estão muito ligadas a atividades esportivas, né, e que com isso a criança tem muito contato na aula de educação física. Quando se tem um déficit nessas habilidades, a gente vê que essas crianças, elas têm muita dificuldade, principalmente na hora de praticar as atividades esportivas, o que acaba causando baixa estima. Eu, por exemplo, nunca era escolhida numa equipe para jogar uma queimada, para jogar um vôlei, porque essa dificuldade de coordenação atrapalhava. E eu acabava ficando frustrada. Eu não andei de patins, né? Minhas amigas todas combinando, vamos andar de patins, eu não sabia andar de patins. Eu sempre tive essa dificuldade. Na coordenação motora fina, a gente já vai trabalhar músculos pequenos, como das mãos e dos pés. Então, ao desenhar, pintar e manusear pequenos objetos, ela vai desenvolver esses movimentos precisos, delicados, mas que vão desenvolver habilidades que vão acompanhá-la por toda a vida. Vamos falar um pouquinho da coordenação motora fina, né? Por quê? Durante esses primeiros anos da criança, eu, por exemplo, que trabalho com criança de 2 aninhos, né? Que a gente desenvolve essa destreza. Esse desenvolvimento, ele vai ajudar muito no processo de alfabetização, no processo tanto da escrita quanto da leitura, né? Então, por isso que eu falo, 2, 3 aninhos, vamos registrar? Vamos apresentar a letrinha do nome? Vamos apresentar número? Vamos! Mas o principal é trabalhar a psicomotricidade, né? Quantas vezes a gente tá com tudo programado, aí aparece na escola, de repente, um teatro, uma palestra, acabou a água, alguma coisa assim, e o que a gente deixa para outro dia? Justamente a atividade de psicomotricidade, tá? Mas a gente tem que levar isso muito em conta, porque a criança necessita, nessa idade é disso, deitar e rolar. Eu gosto de falar deitar e rolar. Então, podemos estimular, nos primeiros anos da criança, em diversas atividades, colagens, desenhos, pinturas, recortes, fazendo traçados, etc. Algumas atividades para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Vamos ver aí no próximo slide. Prender com pregadores de roupa do EVA, no papelão. Trabalhar com massinha de modelar, amassar, fazer bolinhas, cobrinhas.
O alinhavo, utilizando barbante e uma base com furinhos. Rasgar papéis. Eu gosto muito também, além do rasgar papéis, ó, amassa, desamassa, rasga e faz colagem. Atividade completíssima. Pegar pompons ou outros objetos pequenos utilizando pinças ou prendedores de roupa. Vocês vão ver na aula de amanhã sugestões de joguinhos assim. Aumentar o calibre do lápis, encapando com EVA para que fique mais grosso. Hoje em dia também existe no mercado, né, o engrossador. Olha aí, o próximo, agora nos próximos, aí nós vamos ver também diquinhas legais aí do dia a dia. Miçangas e barbantes. Junte uma porção de miçangas, botões ou outros objetos perfurados e peça a criança para colocá-los em fio de barbante ou de lã, fio de nylon, corda de varal. Vocês vão ver amanhã um joguinho que eu fiz. E o que eu faço? Todas as tampinhas de refrigerante que eu peço para as crianças trazerem e que eu também junto, eu já peço meu marido para perfurar. Então, eu já guardo elas perfuradas para poder, eu posso usar em várias atividades que não precisa, mas quando eu precisar, ela já está perfurada. Os furadores de papel. Dê folhas de papel e um furador para a criança e peça a ela que faça furos em quantidades diferentes. Esse furador pode ser um palito de churrasco, né? Você pode usar aquelas bandejinhas que vem com presunto, com mussarela no mercado, traçar ali uma letrinha, uma figura geométrica para ele furar no traçado. Próxima aí. O prendedor de roupa. Gente, prendedor de roupa é o nosso maior aliado para trabalhar o movimento de pinça, né? Nós temos várias pinças no mercado, mas não é um produto barato. Então, no nosso dia a dia, o que usamos? Os prendedores de roupa, que hoje a gente vê lindos, coloridos, decorados, né? A gente mesmo pode enfeitá-los. Coloque os objetos em um recipiente e peça a criança para pescá-los com prendedores de roupa e, em seguida, pendurá-los no varal. Você pode pedir para pegar um algodão com o pregador de roupa e fazer uma atividade de artes. Você pode pedir numa cartelinha com algumas imagens para colocar o prendedor de roupa no número de quantidade que representa aquela quantidade. Vocês vão ver várias sugestões também. Porca e parafuso. Faça uma corrida contra o tempo um amigo, mas certifique-se que o cesto esteja com um peso moderado. Quer dizer, quem consegue levar a porca até o final? Tem que ser muito supervisionado para evitar deles porem na boca e tudo, né, gente? Rasgar ou cortar papéis, o próximo slide, com uma tesoura ou com as mãos, né? Geralmente, a partir do primeiro, segundo período, né, a fase de 5, 6 anos da pré-escola, que apresenta as tesouras para a criança. Antes disso, a gente usa mesmo rasgar com a mão. Falando um pouquinho da coordenação motora grossa, né? É aquilo que eu falei com vocês. Ela tem importância durante ao longo da nossa vida, nos domínios psicomotores e cognitivos, né? Eu falei para vocês da minha dificuldade, que está totalmente ligada a isso. A coordenação motora diz respeito à capacidade do cérebro de equilibrar movimentos do corpo, mais especificamente os músculos e as articulações. Sem o domínio postural, o cérebro não aprende, a motricidade não se desenvolve e isso afeta o desenvolvimento da criança, né? É igual o bebezinho, né? O bebê começa lá, levantar a cabecinha, depois ele começa a sentar, ele começa a engatinhar, e a gente vê que quando pula essas fases, né, isso aí pode causar nele uma dificuldade maior lá na frente. Então, até o desenvolvimento da fala, ele pode ser afetado quando ocorrem falhas no seu desenvolvimento motor, quando são mal trabalhados esses fatores, né? Apesar de eu ter sido uma criança que andou e falou muito cedo e eu não falava palavras erradas, eu morava com os meus avós e eu tinha meus tios, então a casa eram só pessoas adultas. Então, eu falei cedo e corretamente, eu não falava palavras erradas. Então, a coordenação motora, ela é ponto de partida para várias habilidades.
Daí a sua importância. Vamos ver o próximo slide, que fala dessa importância. A psicomotricidade é uma ciência. Nós vimos isso com a Grécia. Ela trabalha 3 categorias dominantes, que é o emocional, o cognitivo e o físico. E o equilíbrio dessas categorias é que torna possível o aprendizado pedagógico, além do aprimoramento de diversas situações internas e externas. A educação psicomotora é de extrema importância para a criança ao longo do seu crescimento, a partir do momento em que ela lida com o corpo humano. Ela é responsável pela melhora gradual do desempenho do aluno, capacitando a se desenvolver cada vez mais a partir do seu potencial motor. O que eu observava na minha turminha, principalmente do ano passado, onde eu trabalhei brilhantemente a psicomotricidade, porque eles adoravam trabalhar e eu dei muita ênfase nisso. Aquelas crianças que têm dificuldade de falar, que eram muito caladinhas, que tinham dificuldades na hora das atividades, eram justamente aquelas crianças que, na hora que a gente ia dar uma atividade, não conseguia rolar com o corpo, não conseguia fazer atividades de sopro, tinham dificuldade em todos esses campos. Aspectos da psicomotricidade, né? A Grécia já falou um pouquinho, afeto, cognição e motor. O aspecto do afeto, ele estimula a autoestima e orienta na condição de problemas que surgem ao longo do dia. É importante que a criança seja estimulada para desenvolver várias habilidades. A cognição, né, que os principais aspectos dela estão ligados aos estímulos do lado da curiosidade, da inteligência da criança, está ligada à aprendizagem dos conceitos e ao pensamento questionador, né? Então, é importante, ao passar os conceitos, que eles sejam todos muito contextualizados e todos muito significativos, contextualizados, e que eles trabalhem ali com coisas concretas, né? A atividade tem que ser concreta. Você não vai ensinar o dentro, fora, com atividade de papel. Você vai ensinar lá fora. Vamos pular dentro da maçã, fora da maçã, dentro da casinha, fora da casinha. Movimento. O aspecto motor é responsável pela autonomia, né, nas habilidades que lidam com a coordenação motora fina e grossa. É essencial para o desenvolvimento da primeira infância, né? Os trabalhos escolares são grandes estímulos para esse aspecto. As atividades de recorte, colagem, pintura. Principais objetivos na hora que você vai trabalhar psicomotricidade. Estimular a coordenação motora com o objetivo desejado da criança, né? O seu desenvolvimento, a sua elasticidade, a sua lateralidade. Introduzir a capacidade de percepção por meios de movimentos e da resposta corporal. É muito importante a criança se visualizar no espelho e fazer atividades para ter aquela consciência corporal. Motivar a criança na descoberta de suas expressões, além de impulsionar a ação criativa da emoção, contando uma historinha, ele ficou triste, fazer a expressão do triste, começou a chorar, morreu de rir, rolar, engatinhar, andar com o pé só, andar para os dois lados, pular, correr na lateral, fazer cambalhota, todas essas atividades motivam esse lado da criança. Trabalhar a comunicação para a interação social, estabelecer a consciência e o respeito de espaço das outras pessoas, as regrinhas são muito importantes na hora dos joguinhos, reforçar a valorização da autoestima e da identidade própria, sempre reforçar cada progresso, né? Ontem você não conseguiu, mas hoje você já está conseguindo, olha como você já está melhorando, você consegue sim. Desenvolver a capacidade sensorial em relação ao ambiente externo, vamos observar, vamos sair aqui. O que é grande, o que é pequeno, o que é alto, o que é baixo, né?
e introduzir a confiança em si mesmo. Benefícios. São inúmeros os benefícios, mas nós vamos destacar aqui. Oferece um caminho para trocas efetivas, promove, possibilita exploração do mundo físico e conhecimento do espaço, promove o conhecimento corporal que inclui as dimensões do movimento, estimula habilidades motoras finas, do desenho, da pintura, da modelagem. Quantas crianças que chegam na pré-escola, que no princípio têm horror de pôr a mão na tinta, na cola colorida, e depois elas vão tomando gosto por observar, explorar essas texturas. Facilita a comunicação e expressão de ideias, estimula percepções rítmicas, porque estimula reações novas através de jogos corporais e danças. Nós temos muitas dancinhas e joguinhos que podem ser usados para trabalhar a psicomotricidade. Então, como que eu vou melhorar a coordenação motora? Estou com uma turminha, estou vendo que a coordenação motora não está boa, eles estão caminhando lá para a fase de pré-alfabetização, isso vai dificultar. E aí? A primeira dica é não começar a trabalhar a coordenação motora pelas mãos, mas principalmente pela consciência corporal. Então, a gente vai começar sempre com o esquema corporal, a consciência dos movimentos, do pescoço, do braço, da mão, do dedo, da perna, do pé, dos dedinhos do pé. Trabalhar no tônus é muito importante para que haja facilidade na hora da escrita, até mesmo para manter postura correta, sentado para escrever. Coordenação motora vai muito além do caderno de caligrafia. As crianças precisam, antes de tudo, deitar e rolar, se movimentar e correr. É possível observar a coordenação motora de um indivíduo desde pequeno. A criança responde aos estímulos de várias formas, e o professor, nas primeiras séries, cabe a ele trabalhar essa motricidade, à medida que ela for sendo, e à medida que ela for sendo alfabetizada, a sua capacidade motora vai aumentar, né? Agora aqui, importantíssimo, gente, eu vou colocar para vocês no final da aula uma mensagem que a gente vê comumente no Instagram, que tem a ver com essas habilidades aqui, ó. Movimento de pinça, percepção visual, força na parte superior do corpo, coordenação olho-mão, linha de cruzamento do meio, integração bilateral, manipulação de objetos, domínio da mão, força nas mãos e dedos. Nós vemos constantemente uma mensagem, que eu vou deixar aqui depois da aula de hoje, que fala assim: antes de escrever, essas mãos precisam de amassar, de manipular massinha. Antes de escrever, essas mãos precisam utilizar a pinça. Antes de escrever, essas mãos precisam de manipular pregadores. Antes de escrever, essas mãos precisam fazer uma mudança dos líquidos em recipientes. Então, tenham sempre essa importância em mente. Amanhã, na nossa segunda aula, para facilitar ainda mais o seu trabalho, a aula será bastante prática. Eu vou apresentar para vocês alguns jogos, alguns materiais feitos por mim, com sucata, que eu utilizo no meu dia a dia, e também dar algumas sugestões de circuitos psicomotores, que as crianças nessa faixa etária simplesmente adoram. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de inscrever no canal Tecnologicamente, onde as aulas vão ficar registradas, deixar seu comentário e estar presente amanhã, junto para a gente acabar aqui de ver esse assunto tão importante que é a psicomotricidade infantil. Grande abraço e conto com você.